Boa noite, pessoal. O assunto de hoje no blog do Del Rio é o chamado quarto turno. Quem criou esse termo não fui eu. Foi o Paulo Nogueira Batista Júnior, conceituado economista, escritor e colunista da revista Carta Capital. Peguei esse conceito dele, muito oportuno, vamos assim dizer. O que vem a ser quarto turno? Primeiro e segundo todos conhecem. Terceiro também, que é quando se tenta questionar o voto popular. Esse, terceiro turno, só acontece quando o perdedor está do lado das elites, como aconteceu com Aécio Neves e está acontecendo agora com Bolsonaro. Já o quarto turno ocorre quando o ganhador não está do lado das elites. Ou melhor, mais do que isso, quando o ganhador não está obedecendo aos ditames do poder econômico. Esse turno é mais demorado, mais difícil e já está sendo inventado por Lula. Não pensei que ele fosse começar mesmo antes dele assumir o posto, mas já começou. Por poder econômico, entenda-se a Comunidade Financeira Internacional. A Comunidade Financeira Internacional é somente um conceito, não é uma entidade. Ela congrega apenas virtualmente seus integrantes, através da identidade de interesses apenas. Cada um atua individualmente, aplicando seu poder em benefício próprio, mas seguindo uma estratégia lógica e consensual, que acaba por beneficiar os demais participantes do jogo. Desta forma, a ação de cada um aumenta de forma sinérgica o poder global de todos. Como o poder e a estabilidade de um Estado, assim como a união e a vitalidade que uma sociedade consegue desenvolver são obstáculos para a imposição das suas regras, os membros da Comunidade Financeira Internacional lutam para acabar com a autoridade dos Estados nacionais e com as respectivas capacidades de gestão das suas sociedades. Essa pressão se manifesta quase sempre através da imposição de regulações econômicas. Mas como é que eles, que atuam no universo privado, conseguem interferir nos governos dos países? Pelo comprometimento dos três poderes, ou de um dos três poderes, seja pela eleição de representantes títeres para o executivo, pela compra de votos dos congressistas ou pelo controle das decisões do judiciário. Os principais responsáveis pela disseminação dessa submissão no globo todo, ou melhor, seus principais agentes, são atualmente as mega empresas da mídia e as mega empresas da internet, lá do Vale do Silício, conhecidas também como startups em alguns casos. A mídia age através da filtragem e da distorção censuradora das notícias, e as startups pela aplicação daqueles algoritmos alienantes que nos envolvem e que direcionam nossos procedimentos e pensamentos diariamente. O nome dessa técnica é engenharia de conhecimento. Existem diversos livros a respeito do assunto para quem se interessar. Foi muito característico isso tudo aí quando o comentarista da Rede Globo, conhecido Camarote, ficou nada menos que furioso quando comentou a declaração de Lula sobre o teto de gastos, semana passada, retrasada. Quando Lula disse que o teto impede os projetos sociais, mas preserva o pagamento de juros ao sistema financeiro e que a responsabilidade social é mais urgente que a responsabilidade fiscal, o comentarista se dirigiu ao presidente eleito como se ele fosse um responsável. Esse tipo de veemência agressiva jamais foi usada durante o mandato do presidente que está deixando o governo, cuja política econômica desastrosa, defendida por Camarote, amando da Comunidade Financeira Internacional, claro, levou o povo a catar comida nos caminhões de lixo. Quarto turno. Se o eleito não pode mudar nada, para que eleição? A coisa é mais ou menos assim. Qualquer um pode ser eleito desde que o governo como nós mandarmos. Se o presidente sujar fora do pinico, a gente manda o Congresso votar o impeachment e as Forças Armadas vão manter o pessoal quietinho. Mas o STF, o guardião, ele permite esse jogo dos donos do poder? Se não permitia, agora parece que vai permitir. Vejam essa imagem. Revista Isto É, de 9 de novembro de 2022. Sessão do Supremo. Ministros do STF debaterão em Nova York os desafios da democracia brasileira no ano que vem. Sessão fora da Corte. Após a acirrada eleição, os ministros do STF, TSE e TCU, além de autoridades monetárias, gestores públicos e privados, encontram-se em evento em Nova York para debater o avanço da democracia. Promovido pelo tal Instituto Litt, cujo presidente é o empresário João Dória, que todos conhecem. À esquerda, todos os importantes nomes da justiça brasileira, e do lado direito, né, só ligado a finanças e economia. Né? Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, todo mundo conhece, Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, Joaquim Levy, aquele do desastre econômico da Dilma, Pércio Arida,
economista, ex-presidente do BNDES, do Banco Central, Rodrigo Garcia, ex-governador do Estado de São Paulo, Rubens Ometo, Grupo Cosan e assim por diante. Né? O moderador é o Merval Pereira, escritor e colunista da Globo. O que será que eles foram fazer lá? Debater a democracia? Não está escrito aqui? Como assim? Democracia não é para ser debatida, é para ser cumprida. Quem delegou a esses senhores o poder para debater a democracia brasileira? Com toda certeza, muitos compromissos, promessas, amizades e vínculos estão sendo feitos ou foram feitos no evento. A mídia se omite, não vê regularidade no pagamento de todas as despesas do juiz com a viagem pelos promotores. Tudo bocalíptico. A justiça muito menos, já que ela é a própria protagonista do evento. Por esse episódio, a gente percebe que a comunidade financeira internacional já entendeu que o Poder Judiciário é o primeiro que deve ser cooptado. Afinal de contas, o Judiciário foi quem mandou no governo Bolsonaro, pelo menos no final, graças à alienação do presidente Lula. Agora pegaram o gosto. Para perceber o porquê desse assédio sobre o governo, é fundamental entender a diferença entre projeto de Estado e projeto de governo. O projeto de Estado está previsto na Constituição. São os Objetivos Nacionais Permanentes, o ZONA, conceito ensinado nas filosofias de guerra. Vamos fazer uma leitura rápida do preâmbulo e do título 1 da nossa Constituição, que define o nosso projeto de Estado. Não são só 4 linhas, são muitas e muito bem feitas. Vamos ler o preâmbulo, então. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Se os senhores lerem aí o título 1, né, 4 artigos, vão ver que todo o projeto de Estado está definido na nossa Constituição. É só isso que é o projeto de Estado. Não existe nenhuma referência a teto de gasto no projeto de Estado, nem pode existir. Teto de gasto é programa de governo. Se o governo decidir fazer o teto de gasto, é problema dele. Mas não obrigue os outros a fazerem a mesma coisa. Então, o projeto de governo é o caminho que cada partido visualiza como ideal para atingir esses objetivos do projeto de Estado. Quando se fala em pluralidade de partidos, é isso. Quando o projeto ou o programa do partido que está no poder não dá certo, o povo elege outro, que vai implementar a sua visão de como atingir o estado de bem-estar social previsto na Constituição, ou seja, a sua promessa de campanha. Toda regulação em cima de um programa de governo eleito é inconstitucional. Programa de governo que não teve sucesso, que não se manteve pelo voto popular, não pode ser obrigatório para o governo seguinte. Isso não é democracia, isso é farsa. Nenhum país do mundo adota teto de gasto, por exemplo. Algo parecido ocorre na Holanda, Finlândia e Suécia. Mas nenhum deles incluiu essa norma na sua Constituição, nem estabeleceu prazo maior do que 5 anos para a sua vigência. Ou seja, é um programa de governo, não uma política de Estado, como se tenta impor por aqui. Só para constar, a dívida pública dos Estados Unidos é de 126% do PIB, a do Japão, 229,7% do PIB. E ninguém por lá aventou a hipótese de uma ideia tão absurda. Vamos dar uma olhada nesse quadrinho. Com quem nós devemos nos identificar? Uns países que têm uma alta dívida pública em relação ao PIB, ou com aqueles que têm uma baixinha? Né? Vocês querem ser igual a Japão, Itália, Estados Unidos, Singapura, Espanha, França, Bélgica, União Europeia e Áustria? Ou querem ser iguais ao Paraguai, Bolívia, Cazaquistão e Nigéria? Então esse quadro mostra que a política de se baixar a dívida pública não é o mais importante, não é absolutamente indispensável. Pelo contrário. E aí nós vemos também no quadro seguinte que a nossa dívida pública, então, era de 54,94% do PIB ao final do governo Lula em 2010. Passou para 67,51% do PIB em 2016, quando implementaram o teto de gastos. E atualmente está 77% do PIB. Óbvio que o teto só teve efeito contrário ao do seu objetivo de mentirinha, do seu pretexto, que era de diminuir a dívida pública. O objetivo real do teto de gastos é estabelecer um salário de miséria para o país e canalizar a maior parte do dinheiro arrecadado pelo governo para os credores,
ou seja, Comunidade Financeira Internacional. Por isso que Camarote fez o teatro dele. Basicamente, o teto de gastos limita o país ao atendimento às chamadas despesas de custeio. Como o país não pode fazer investimento, jamais a sua arrecadação poderá aumentar. E a sua dívida irá sempre crescer, como está acontecendo. Riqueza não cresce sozinha, mercado não reage sem incentivo. Qualquer administrador tem que receber uma verba de custeio e uma verba de investimento para tocar o seu negócio, o seu setor da administração pública. O dinheiro de uma rubrica não pode ser gasto na outra. Ninguém gerencia nada se não receber dinheiro para as duas. Isso é básico na administração. Qualquer ignorante em economia percebe isso. Não há país que vá para frente desse jeito. Bom, pessoal, era isso que eu queria debater então. Aguardo os comentários de vocês no site. E vamos torcer para que o novo governo consiga aos poucos vencer esse quarto turno. Um abraço, minha gente.